Bom dia, continuando o nosso estudo hoje, parte 2, capítulo 6 da vida espírita, né? Então vamos fazer nossa oração, nos conectar com a espiritualidade. Bom Espírito presente aqui, estamos aqui mais uma vez para a continuação desse estudo. Esse estudo que tanto necessitamos para o nosso aprendizado, para que nós possamos com esse estudo ter um conhecimento, para que com esse conhecimento nós possamos evoluir. Mas nós sabemos que não só o conhecimento é necessário, isso também é o trabalho, o amor, o ajuda ao próximo, poder auxiliar tanto aqueles nossos irmãos encarnados, principalmente nossos irmãos desencarnados, que ainda não compreendem a situação que se encontra. Sendo assim, damos por início o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então vamos continuar aqui, né? Então nós paramos aqui na página 169, continuando aqui naquela pergunta enorme que nós temos, mas que nós temos que estudar sim, sem ter pausa, né? Então vamos lá. O sofrimento deste mundo independe algumas vezes de nós. Muito mais vezes, contudo, são devido à nossa vontade. Olha só, hein? Que coisa interessante que ele botou aqui. O sofrimento deste mundo independe, algumas vezes, de nós. Muito mais vezes, contudo, são devido à nossa vontade. Olha só, por que ele falou aqui a nossa vontade? Você já pensou, você já imaginou como nós nos martirizamos sozinhos? Às vezes nós criamos coisas na nossa mente, nós criamos sofrimento para nós. Quer dizer, nós temos vontade de sofrer. Muitas vezes independe de nós, né? Porque nós trazemos aqui expiações, erros de vidas passadas, coisas que erramos. Mas nós devíamos de olhar para a frente e dizer que nós somos capazes de melhorar. Nós nos martirizamos. Todo mundo é contra nós, todo mundo é nosso inimigo. Deus não gosta de nós, Deus esqueceu de mim. Nossa, como eu sofro. Nossa, como eu sou um pobre coitado. Olha só a nossa vontade. Quando nós fazemos isso, gente, falamos isso, nós trazemos o universo contra nós. Porque nós fazemos parte do universo, nós somos átomos. Nós somos átomos e esses átomos criam moléculas e vão crescendo, crescendo e criando, né, o nosso ser. Então nós fazemos parte do universo. Quando nós falamos, eu estou curado, eu estou bom, mas com convicção, com fé, isso é uma vontade, e essa vontade faz com que o universo que há entre nós, dentro de nós, ele se manifeste a nosso favor. Porque nós temos vontade. A vontade é o pensamento, é o equilíbrio. Então nós devemos compreender isso, gente. Eu sei que é difícil, porque nem todo mundo tem essa capacidade, nem todo mundo tem essa evolução ainda. Mas quando nós conseguimos, né, raciocinar desse jeito, há um crescimento, há uma melhora na nossa vida. E tem coisas que nós temos que passar mesmo, porque independe de nós, como está escrito aqui. Se você tem que se manifestar uma doença incurável, ela vai se manifestar porque algo você fez lá atrás. E essa doença, quando você aceita ela bem, ela está te transformando. Você está se libertando e limpando o seu perispírito. Agora, quando você fica, sou um pobre coitado, adoeci, aconteceu isso comigo, não sei o quê. Infelizmente, meu irmão, o universo não vai te ajudar não, porque você não está se ajudando, ok? Então vamos lá. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeito da causa que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos, modesto nos desejos e muita tribulação se forraria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que causa são sempre a consequência da maneira por que viveu na terra. Como o jar não sofrerá mais de gota, nem de reumatismo, no entanto experimentar outros sofrimentos que nada fica a dever àqueles. Ou seja,
Quando ele fala aqui, reumatismo, gotas, doença, né? Quando você vai para o outro lado, essas doenças que existem na matéria, que são próprias da matéria, não vai existir lá do outro lado. Não vai existir lá do outro lado. Se você ainda leva ainda essa doença para o outro lado, se você ainda leva esse sofrimento, essa dor, já é um outro tipo de causa, é uma causa moral, é uma causa sua mental. E essas sensações que você sente, porque você ainda está com pensamento na matéria, ou seja, você ainda está pensando no seu corpo, e o perispírito está recebendo essas sensações, essas dores. Então nós devemos, quando partir lá para o outro lado, quem sair daqui com câncer, com a doença, né? Alguns vão ser levados para tratamento lá dessas doenças, mas não é porque está mais com essa doença. É porque você ainda obtém essas sensações do perispírito. E a espiritualidade precisa começar a limpeza desse perispírito. Por isso que há esse resgate desses irmãos que sofrem, que ainda falam que estão com câncer, esses irmãos que falam que estão com falta de ar, esses irmãos que falam que foram baleados, esses suicidas, eles são resgatados para que possam ser feita a limpeza desses perispíritos. E também explicações, estudos, para que eles possam entender e começar a trabalhar isso. Então, nossos irmãos encarnados precisam compreender isso. Viam que seu sofrer resulta dos laços que ainda os prende à matéria. Que quanto mais livre estiver da influência desta ou por outro, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Ora, está nas suas mãos a libertar-se de tal influência desde a vida atual. Eles têm o livre-arbítrio, têm por conseguinte a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais, não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo a importância que não merece. Então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar este invólucro, não mais lhe sofrerá influência. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dois sofrimentos, físico que hajam padecido. Nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Então, meu irmão, ele aqui está falando aqui que nós devemos nos libertar do egoísmo, das paixões, da raiva, porque isso tudo vai existir, mas nós temos que ter equilíbrio, nós temos que coisa. Não adianta dizer que tem santinho aqui não, que nesse planeta não tem santinho não, mas quando você começar a se equilibrar, perceber, né, se uma pessoa está te fazendo mal, se afaste dela. Se você não tem condições de se concentrar e ficar perto dessa pessoa, se afaste dela. É o conselho que eu dou a você, se afaste, você vai ficar ali para ter briga, confusão, se você não quer. Mas se você também tem um gênio difícil, só vai haver confusão. Ah, não, mas tem que um aceitar. Não, não tem. É a mesma coisa de um casamento mal feito, um casamento errado, que só pancada, chute, é desavença, é xingamento, é um detestando o outro. Para que vocês vão conviver junto? Se separam. Cada um vai viver a sua vida. Vocês não estão preparados ainda para vencer nessa vida. Espera a próxima vida. Espera a próxima. Ninguém deva sofrer, não, gente. Nós não viemos aqui para sofrer, não. Nós viemos aqui para evoluir, para ser felizes. E a felicidade a gente só encontramos quando há aceitação. Então vamos aqui acabar aqui. Interrogamos os milhares de espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade, ocuparam todas as posições sociais. Estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamos-los passo a passo na vida de além-túmulo, para observar a mudança que se operava neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos, e sobre esses aspectos não foram os que aqui se contaram se contaram entre os homens mais vulgares, os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Ora, notamos sempre que o sofrimento guardava relação
com o proceder que estiverem, cujas consequências experimentavam, que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Deduz-se daí que os que sofrem isso acontece porque ou quiseram, e portanto só de si mesmo se deve queixar, quer no outro mundo, quer neste. Então olha só, hein? Lar também há espírito cientista, espírito pesquisadores, como se fosse um IBGE lá do outro lado, né? Ele pesquisou todos que partiram por lá de lá, o que conseguiram tentar se modificar, tentar melhorar, e pesquisaram aqueles que só sofreram aqui, fizeram os outros sofrer, perseguiram as pessoas, foram os espíritos cheios de débitos, cheios de dívida, trazendo dívida, e eles viram que esses espíritos que eram presos à matéria, esses que ficaram sofrendo, e aqueles espíritos que sempre sofreu calado, aceitando, esses quando foram para o outro lado, conseguiram dar um salto na sua evolução. Olha que interessante, os espíritos lá do outro lado, nos pesquisando pós-morte. Interessante, né? Então vamos fazer nossa oração, agradecer a espiritualidade, que no próximo estudo é escolhas das provas. O que nós escolhemos? Que as provas que nós passamos aqui são escolhas nossas, mas nós vamos estudar isso na próxima estudo, ok? Vamos agradecer a espiritualidade que nos ajudou com esse estudo e nos protegeu aqui. Obrigado, meus amigos espirituais, obrigado por esse estudo, obrigado por abrir a nossa mente e entender a necessidade de modificação para que nós possamos melhorar o nosso perispírito para quando passar lá para o outro lado. E que nesses nossos irmãos que estão aqui, que foram trazidos para ouvir isso, para entender e compreender, possa realmente compreender e procurar sua melhora aqui, mesmo desse lado, do outro lado, no plano espiritual, que é nosso verdadeiro mundo, que aqui pode acabar tudo da matéria, mas o espiritual nunca vai acabar porque ele pré-existe antes da matéria. Ok? Então, sendo assim, agradecemos e estamos dando como término esse estudo de hoje. Que assim seja e assim é.